Muito boa tarde a todos. A gente começa o Arena repercutindo o relato de agressões e maus tratos de brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. A situação, que precisou de intervenção do governo federal, foi discutida hoje em uma reunião entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O nosso repórter Pedro Teixeira conta como foi esse encontro. Muito boa tarde, Pedro. Tudo bem, Leandro? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O encontro durou cerca de 1 hora aqui no Palácio do Planalto, justamente para que o presidente Lula pudesse discutir junto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, as circunstâncias em que estes brasileiros foram deportados pelos Estados Unidos neste final de semana. A avaliação é de que dentro da aeronave os procedimentos foram, de certa forma, cumpridos, mas há relatos, por exemplo, de agressões no momento em que a aeronave teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Manaus. E é justamente neste sentido que o Brasil pretende buscar esclarecimentos com as autoridades americanas, primeiro com relação aos relatos feitos pelos brasileiros de que eles foram agredidos dentro da aeronave. Isso descumpriria o acordo informalmente desenhado pela diplomacia do Brasil com a diplomacia americana desde 2018 com relação a estes voos com os deportados dos Estados Unidos. Tem também um questionamento sobre o uso de algemas e correntes e durante o processo de desembarque destes brasileiros do avião, isso também não poderia ser feito, mas a avaliação é de que neste momento é importante buscar um consenso entre Brasil e Estados Unidos e não necessariamente confrontar a administração do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justamente para buscar uma solução benéfica para estes voos com deportados que foram para os Estados Unidos de forma ilegal e que estão retornando ao Brasil. Quem também falou sobre este assunto foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele disse que logo que foi informado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre o que estava acontecendo dentro da aeronave, determinou a retirada das algemas. Afinal de contas, estes brasileiros já estavam em solo nacional, não descumpriram nenhuma regra aqui no Brasil. Eles foram presos nos Estados Unidos pelo descumprimento da migração ilegal ao país norte-americano, mas no Brasil eles podem permanecer livres. Por conta disso, a determinação para a retirada das algemas e também das correntes. Ele falou em entrevista durante um evento aí em São Paulo que o objetivo é buscar melhores condições para o retorno destes brasileiros, mas que eles não querem provocar nem afrontar os Estados Unidos. Afinal de contas, o processo de deportação de imigrantes ilegais é um procedimento que já pode ser adotado pelos Estados Unidos. Estes são os pontos definidos neste momento pelas autoridades brasileiras, que agora ficam no aguardo dos procedimentos que serão adotados nos próximos voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos. Leandro, volto com você. Agora, Pedro, países que integram a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, planejam uma reunião de emergência para debater a política migratória de Donald Trump. Quando o encontro deve acontecer? Essa reunião está marcada para a próxima quinta-feira. O presidente Lula deve participar de forma virtual deste encontro, pelo menos essa é a expectativa até agora. Tem também a expectativa de que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vá até a Guatemala, que preside a CELAC neste momento, para participar do encontro de forma presencial. Afinal de contas, é um assunto que está provocando algum tipo de preocupação em quase todos os países da América Latina, com essa perspectiva de intensificação de envio de deportados por parte dos Estados Unidos de volta para os seus países. Neste fim de semana a gente teve, por exemplo, incidentes diplomáticos com a Colômbia, teve essas questões relacionadas ao Brasil. Então a CELAC convocando uma reunião para discutir possibilidades e, quem sabe, provocar ali um movimento de todos os países em uma negociação com os Estados Unidos para definir o melhor formato de envio destes deportados por parte do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Volto com você.